Estácio Cast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Estácio Cast. Hoje a gente está aqui com a nutricionista Elisa Espíndola, também que é coordenadora do curso aqui de nutrição da Estácio. Elisa, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo da mulher que, olha, a gente é grande, então você me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá? Claro. Então, você foi formada na Unisul, certo? Então, pós-graduada em nutrição clínica aqui pela Estácio, pós-graduada em materno-infantil pelo IBEM, certo? E pós-graduada em análise de comportamento aplicada, é isso? Isso, eu estou fazendo pós-graduação de análise de comportamento aplicada para autismo e pacientes com deficiência intelectual. Isso, melhor. Isso é até uma questão que eu quero chegar mais pra frente da nossa conversa. Falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como que surgiu a nutrição na sua vida, como que foi aí o começo da sua carreira, se puder contar um pouquinho pra gente. Claro. Na verdade, eu sou a primeira da minha família a ir para a área da saúde. Legal. Todo mundo ou é administração ou direito. E eu tenho um grande amigo desde criança e ele sempre falou que eu tinha esse perfil para a área da saúde. A gente foi literalmente lá com 16 anos pesquisando cursos da saúde que se encaixavam bastante no que eu gostaria. E o curso da nutrição, ele tem muita parte interessante, assim, que se assemelha com enfermagem, com medicina, para realmente trazer todo o corpo, né? Automaticamente a gente pensa em odonto, mas quando a gente vai ver o currículo de odonto, não era isso que eu queria. Sim. Mas, curiosamente, eu jamais pensei em trabalhar com criança. Então, a sua paixão pela área da saúde, ela vem desde jovem. Isso, desde ali mais ou menos do segundo grau, terceirão, eu realmente vi que era esse o perfil que eu tinha que ir, que o lado lá pro direito, lado de exatas não era o meu perfil, não. E uma questão que muita gente se preocupa depois que se forma em seja qual for a área, é como que você começou ali, a área da saúde, que eu imagino que seja uma área muito concorrida, como você conseguiu os seus primeiros contatos profissionais, como que foi a sua trajetória para trabalhar na área? Então, eu jamais pensei em trabalhar com criança, que é a minha área de atuação clínica hoje. Durante a faculdade inteira também nunca pensei em estética, sempre fui voltado todos os meus projetos de extensão durante o curso para a área hospitalar, onde eu trabalhei um período ali no próprio tempo da faculdade. E aí, mas a minha primeira experiência profissional foi numa escola privada. E eu pensei, bom, lá vou eu, né? Zero jeito com criança, mas a gente tem que aceitar as oportunidades que vêm. E aí eu realmente fui descobrindo ali nas escolas que eu tinha uma aptidão para trabalhar com esse público. E fiquei trabalhando durante 8 anos em diversas escolas aqui da Grande Florianópolis. Participei de alguns projetos com o CRN, que é o meu conselho, sobre a atuação do nutricionista nesse campo. E dali eu fui abrangendo já para a área clínica nesse público, né? Puxando bastante para a área infantil. Hoje eu não trabalho mais com escolas, eu somente clinico e estou aqui na Estácio, né? Então você não imaginava trabalhar com crianças, mas descobriu ali uma paixão que perdura até hoje. Eu vi no seu Instagram que você atua, acho que há mais de 10 anos com... Isso, Sou formada há 11 anos já. Então eu queria que você falasse pra gente, eu vi que você escreveu um livro também. Exato. O Dino não quer comer. Uma jornada pela seletividade alimentar, exatamente. Isso. Conta pra senhora como é que é escrever um livro para crianças sobre algo que você gosta bastante. Não, foi uma experiência bem interessante, porque no meio clínico eu descobri diversas outras áreas ali da saúde, como por exemplo fonos, psicólogas, e eu trabalho numa equipe muito integrada. Junto com o meu atendimento, por ser de forma prioritária a criança do espectro, eu trabalho muito com uma fonoaudióloga em parceria. E aí eu tenho outro colega, que ele foi ex-aluno aqui da Estácio, de publicidade, e ele é ilustrador. Hoje, atualmente, se transformando em ilustrador de livros infantis. E a gente trocando uma ideia num jantar no meio da semana, eu falei, bom, Bernardo, vamos então escrever um livro aí pra minha área. E aí o livro, ele é uma história infantil, onde eu e a Jéssica, né, eu convidei a Jéssica, a fono que trabalha comigo, ela participou de forma fenomenal ali no livro. E a gente teve alguns encontros com o B, ele fez toda a narrativa. Mas o livro interessante é que no início dele tem várias informações, realmente técnico-científicas sobre a questão da seletividade alimentar, que é um diagnóstico clínico. E ao longo do livro também tem pequenas dicas sobre o que os pais fazerem naquela situação. Então tem uma cena que o Dino tá ali com uma dificuldade, como é que o pai pode mediar? Mas de uma forma muito pequenininha, discreta, para que não chame a atenção da criança, né?
E a ilustração também foi feita toda à mão, foi bem com capricho. Eu vi, eu dei uma analisada assim por cima, mas eu vi que é um projeto bem bacana e bem grandioso, Bem né? grandioso. Ele adiciona bastante coisa no seu currículo, eu imagino. A gente começou fazendo com produção independente e agora a gente vinculou com uma parceira, uma editora do Rio, onde ele foi traduzido já para 6 idiomas. Nossa, que bacana. Daí está sendo comercializado em outros países, o que pra gente é o objetivo, né? Sim. O objetivo sempre foi distribuir informação de qualidade sobre a temática, né? E uma questão bem bacana que eu acho que até você pode explicar como que funciona assim, porque eu acredito que o paciente adulto e a criança, eles devem ser totalmente diferentes um para o outro. Como que você atende um paciente quando ele é criança? Quais são as diferenças na hora de fazer uma avaliação, isso? Exato. Depende do caso, as avaliações elas funcionam de forma diferente, né? Mas de maneira geral, quando a gente já fala de crianças um pouco maiores que estão com a dificuldade na alimentação, que é o meu principal foco, geralmente a gente divide o encontro em 3 momentos. Então, o primeiro momento somente com os pais, para que a gente possa falar abertamente, porque as crianças elas prestam atenção em tudo que a gente fala e falar da dificuldade dela na frente dela é complicado. Depois a gente marca um outro momento onde fica somente eu e a criança. Então, eu tenho uma linguagem adequada para esses casos, eu coloco diversos tipos de recursos para realmente avaliar qual é a percepção que a criança tem da alimentação, se ela sabe fazer categoria daqueles alimentos ou não, como é que ela mastiga. Depois, no retorno para os pais, a gente faz essa análise, se a criança ela vai vir mensalmente, se ela vai ficar em terapia semanalmente, mais de 1 hora, né? Eu costumo trabalhar bastante com a forma terapêutica. Ou se foi uma consulta única e a gente vai se encontrar daqui a 6 meses, depende muito do caso. Mas a principal diferença é que a comunicação é direta com os pais, né? E a gente também tem que prestar atenção na característica da criança. Se a criança for maior e conseguir se comunicar, geralmente a gente puxa bastante a avaliação conversando com a própria criança, né? Para ela se sentir parte ali. E existe alguma consequência que você pode falar pra gente de uma má alimentação na fase inicial ali da criança? Ou o que você poderia estar falando pra gente? Sim, agora já até teve uma atualização em cima disso, mas o que a gente tem aí protocolado mesmo são os primeiros 1000 dias. Então fala-se muito da criança desde a vida uterina, intrauterina, né, da alimentação materna, até ela fazer 2 anos de idade. Então traz muito essa importância da alimentação na parte da amamentação, na parte da introdução alimentar, e realmente não está oferecendo açúcar até os 2 anos, sal até 1 ano. E a gente realmente está fazendo esse primeiro contato realmente benéfico da criança para que ela tenha uma vida adulta mais saudável. A gente fala do público infantil, mas na verdade o objetivo é a gente pensar nessa população daqui a 20, 30 anos, né? Com certeza. Então pensando até a nível de saúde pública, o quanto a gente tendo uma geração mais saudável, né? Com menos doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem menos custo para o governo. Eu acredito que um problema seja a obesidade infantil, que também assola bastante, né? Isso, hoje o IBGE já traz que a obesidade infantil do brasileiro, né, da criança brasileira, ela já é muito similar com a obesidade infantil dos Estados Unidos, o que pra gente parece algo muito distante, né? Mas não, já é um quadro que bem comparativo com lá. E existe algum mito, assim, que as pessoas acreditam, seja na alimentação, nas fases iniciais ali da infância, que todo mundo acredita, mas você sabe que isso não é verdade, que é alguma coisa que, por algum motivo, foi algum senso comum que se criou, mas seja algum mito que todo mundo acredita? Sim, existem vários. Para os bebezinhos, a gente não oferecer alimentos que dão risco de alergia. Então, por exemplo, até poucos anos atrás não se oferecia clara de ovo, glúten, camarão para bebê, porque dizia que causava alergia. Porém, hoje já foi comprovado que ao contrário, até 9 meses a gente tem que oferecer esses alimentos para as crianças. Claro, desde que bem conversado com a família, para prevenir a alergia. Então, o processo é contrário. E para os maiores, eu acho que o maior mito, assim, é deixar a criança com fome, que daí ela vai comer, né? Sim. Isso jamais vai acontecer. É claro que a gente tem que criar uma rotina e dar a janela de uma refeição para outra, mas simplesmente falar, então, só vou te dar comida quando você quiser almoçar esse arroz com feijão aqui, não vai adiantar. Não, inclusive reforça ainda mais a criança. Ah, entendi. Então esse eu acho que é o maior mito. E eu acho que você trabalhando assim direto já nos momentos iniciais da infância, muda bastante aquela questão que eu acho que ficou famosa recentemente, do adulto com paladar infantil que hoje existe bastante, né? Fala-se muito dessa questão do paladar infantil, né? O que as nutris tentam desmistificar. Porque a gente fala muito que o paladar infantil são os fast foods, os industrializados, e hoje tem crianças que se alimentam muito melhor do que adultos, né? Sim. Então,
Mas é exatamente isso, a alimentação ela é um comportamento, né? E o comportamento ele só se reforça ao longo da vida. Então, se a criança ela tem esse padrão nas fases iniciais e isso gira para a adolescência, na fase adulta é muito difícil ter essa mudança de hábitos. Lógico, a gente vira adulto, a gente começa a ter mais consciência e se esforça para aquela situação. Para aprender a comer. Para aprender, mas é muito difícil pessoa virar a chave, né? Então, e fora todos os danos que de uma má alimentação pode estar causando já no próprio corpo desde quando a gente é criança, a gente vai crescendo, né? E aí entra muita parte da genética, da genômica, que é bem interessante também na alimentação. Eu tive que dar uma pesquisada sobre análise de comportamento aplicada, porque eu não sabia o que era. E eu queria te perguntar, existe alguma diferença, se tratando de uma criança com espectro ou não, nesses momentos de fazer uma avaliação alimentar para ela, ou isso não difere nada? Existe. Na verdade, crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento, ou prematuridade, ou alguma outra síndrome, por exemplo, elas têm até 80% desse grupo vai ter alguma dificuldade para se alimentar. Porém, crianças que são típicas, aliás, não vai muito, muito longe. Até 30%, 40% delas também vão ter dificuldade para se alimentar. Mas a análise do comportamento aplicada, ela é uma área da psicologia onde ela realmente começou a ganhar mais força quando comparada, quando utilizada, para a gente conseguir trabalhar com pessoas, né, crianças ou adultos, que estão no espectro autista, né? Entendi. Então, a gente não aplica a aba com uma criança, possivelmente, que não está no espectro, mas a gente utiliza para muita coisa aí na vida. É bem interessante estudar essa parte da psicologia. E na alimentação, essa parte da nutrição comportamental vem crescendo, porque a alimentação é comportamento, né? Sim. Mas os psicólogos, ainda a pós-graduação que eu faço é com um grupo grande de psicólogos, né? Onde mostra aí realmente a grandeza da área da saúde, onde uma é totalmente interligada com a outra. Então, é isso que eu ia falar, porque basicamente você, focando na parte mais alimentar, você também trabalha com a questão psicológica, né? Exato, e por exemplo, trazendo do ABA para alimentação, a gente pode trabalhar com reforço imediato, né? Ou, enfim, qualquer outro tipo de comportamento de expulsão que a gente pode fazer naquele momento da refeição. Então, a gente tem que conseguir entender de comportamento para falar com os pais, com a própria criança. E se a gente vai atender uma criança que faz 20, 15, 10 horas de terapia por semana, possivelmente, pode ser que não, ela faça a aba em outros contextos. Então, a gente tem que saber replicar também no nosso contexto, né? Então, eu tive que estudar muito além da nutrição. Imagino. E, às vezes, deixar de lado até aqueles preconceitos que a gente tem. Nossa, essa criança come, por exemplo, miojo. Que absurdo. Não, a gente começa a aceitar essa refeição para conseguir evoluir ela para um macarrão, quem sabe, mas a gente vai aceitar de braços abertos o miojo ali na rotina. Eu imagino que seja muito complicado você, se tratando de criança, você fazer ela comer algo que seja saudável e saboroso do que só comer aquele alimento que ela está acostumada a comer, né? Isso. Essa mudança, ela já é difícil para todo mundo, né? Apesar do nosso paladar ser algo construído, é complicado. E as crianças autistas, né? O que acontece é que elas têm uma rigidez cognitiva muito grande, uma inflexibilidade também muito grande, na maioria dos casos, né? Então, elas têm uma grande preferência por coisas previsíveis. Então, se hoje eu fizer um miojo para esse paciente na minha casa, ou a mãe dele na casa dele, ou onde for, é o mesmo miojo. A partir do momento que ele abriu uma bandeja de morango, às vezes é ácido, às vezes é doce, às vezes é orgânico, às vezes não é. E não traz essa previsão para ele. Por isso que eles têm uma alta preferência por industrializado. Entendi. Aconteça o que acontecer, aquele alimento é o mesmo, né? Então, eles têm dificuldade para trocar talher, tem que ser sempre o mesmo. A questão da rotina para eles é muito importante, muito difícil, né? Eu sinto sempre nessa cadeira, né? Então, a gente também mexe em toda a rotina da criança, não só nos alimentos, né? Fala um pouquinho sobre o curso aqui da Estácio. O que você poderia dizer para as pessoas que, assim como você, não imaginava trabalhar talvez com a área infantil, ou que hoje pensam em seguir a área da nutrição? O que é Estácio e você como coordenadora aplicam aqui no curso de nutrição? Quais são alguns aspectos para as pessoas que estão em dúvida hoje sobre o curso que seguir? A nutrição é um curso, assim, obviamente, eu sou fã, né? Mas que ela dá muitas possibilidades. A gente tem 3 grandes áreas na nutrição, que é a nutrição na área da UAN, que é na área de unidade de alimentação e nutrição. Então, por exemplo, de preparos de grandes refeições, de hospitais ou de locais menores, né? Então, cuidar toda essa qualidade higiênico-sanitária. Existe a parte de saúde coletiva, que é trabalhar com a saúde pública, então, em UBSs, em grandes projetos, muitas vezes em casas geriátricas, dependendo do projeto ali, e a parte clínica. Sim. Né? Então,
tem gente, assim, do curso que tem zero interesse na clínica, que tá só pela parte sanitária. E o que eu posso dizer aqui do curso é que é uma coisa que eu sempre falo para alguns colegas que pensam em vir para cá, ou estudar ou não aqui, é que o grupo de professores aqui da nutrição é muito bom. Sim. Então, a gente tem professores que são doutores ali especificamente nessa área de UAN. A gente tem também um professora, né, que é bem engajada na parte de saúde coletiva. Tem outros que são excelentes em clínica. Então, realmente, o que eu sempre falo é para ir desbravando as disciplinas e às vezes a gente se descobre em algo que a gente não imagina. Estágio, né? E aí vai percebendo o que quer. Isso. Eu, como sou um pouco leigo na questão de nutrição, eu imaginava que, pelo menos, a possibilidade maior é você trabalhar numa clínica, mas pelo que você explicou, não é só isso, né? Não é só isso. Quais são as áreas aí? Explicar melhor um pouquinho para as pessoas que um nutricionista pode estar atuando. Exato. Então, as pessoas sempre imaginam que nutrição vai trabalhar com um pão integral e azeite de oliva, né? Não, mas não é isso. Então, por exemplo, a gente não para pensar, mas quando a gente, porventura, acaba sendo hospitalizado, quem que cuida de toda aquela gestão alimentar, né? Se a dieta é hipossódica, se tem pouco sal, se é uma dieta pastosa, se não é, de onde é que vem, quem que cuida da qualidade daquilo dali? O nutricionista. Quem que faz o curso daquelas preparações? O nutricionista. Dentro de escolas privadas ou de casas geriátricas também, quem que organiza todo aquele cardápio. Questão esportiva também é uma área. Num time de futebol, Sim. quem que cuida de toda essa galera, né? Numa clínica, que já é o mais fadado. Dentro de uma UBS, quem que faz ali incentivo de aleitamento materno junto com a enfermagem, a nutrição. Então, nem sempre mesmo, inclusive na minha área, a gente vai atender um paciente e dar uma dieta, entre aspas, para eles, né? Existem várias outras contratações aí que a gente precisa de nutrição. O nosso conselho é bem ativo. Então, eles estão cada vez mais conseguindo legislações, né? Aprovar algumas legislações, onde faz-se obrigatória realmente a presença do nutricionista. Entendi. Isso aumenta bastante a gama ali. Isso que eu ia te perguntar, assim, bem abertamente. O curso hoje de nutrição, a pessoa que é formada, é rentável para essa pessoa? A gente tem o SINUSC, que é o Sindicato de Nutrição, onde eles fazem toda a defesa do piso salarial, né? Muda bastante de estado. Aqui o piso salarial é em torno de 4 mil, numa empresa fechada, assim, mínimo, né? Mas a partir daí, com certeza, dá para ser muito rentável. Dá para trabalhar com tabela nutricional, dá para trabalhar sendo RT dentro de uma escola. Então, por exemplo, eu gosto da área infantil, quero trabalhar numa escola. Não são todos os dias que tu vai para essa escola. Tu pode trabalhar em diversas, tu pode fazer tabela nutricional no final do dia, no final de semana, se for o caso, né? Tu pode atender home care, pacientes que usam sonda, por exemplo. A gente tem uma professora aqui que trabalha com isso. Então, existem vários jeitinhos ali de a gente ir realmente adicionando e aumentando a rentabilidade, né? É muito diferente, talvez, de tu entrar numa empresa e tu trabalhar lá 40 horas por semana. E você ter só aquilo para fazer. Existe também essa possibilidade. Se tu for para um hospital, vai ser essa a tua realidade. Mas existem várias formas de se reinventar aí na nutrição, como na área da saúde de um todo, né? Tem que ser criativo e estudar muito. Estudar bastante. Você é a prova viva disso, né? A gente mudou total e hoje eu acho que faço mais quase curso para a área da psicologia do que o contrário, né? E como que surgiu a proposta para você virar coordenadora do curso de nutrição? Eu antes era professora, somente aqui, né? Eu entrei na Estácio a convite da antiga coordenadora para participar de um processo seletivo, porque eu já fazia alguns projetos fora com outros professores daqui. Entendi. Então, eu vim, conheci ela, participei do processo seletivo, me inscrevi e entrei como professora. E aí, na saída dela, ela acabou indicando alguns nomes, eu conversei aqui com a gestão e eu acabei assumindo a coordenação. Isso. Eu entrei na Estácio como professora em 2019 e assumi a coordenação já em 2020. Foi rápido. Queria fazer algumas perguntas, mais por curiosidade minha. Hoje em dia, o pessoal que tenta ter uma alimentação saudável, eu vejo muitas pessoas elas tentando mudar radicalmente. E isso, eu acredito que seja um problema, as pessoas terem uma rotina e da noite pro dia elas querem mudar. O que você acredita que seja mais rentável para as pessoas, para elas tentarem manter uma vida mais saudável, falando em questões alimentares, e também essa pessoa ela conseguir manter aquilo, uma longevidade maior, né? Exato. A gente fala isso também para os pais, para as crianças, mas isso se aplica muito para adulto. A gente nunca pode colocar uma meta e um desafio que a gente não vai conseguir cumprir. Sim. Hoje, se eu não faço atividade física, não adianta falar que eu vou fazer 5 vezes por semana. Então, começa a colocar metas graduais. Hoje eu não tomo 2 litros de água, então vou começar pelo menos tomando 1 litro de água, fazendo 2 vezes por semana exercício físico e incluir pelo menos uma fruta por dia na minha rotina.
pronto, isso já virou uma rotina para mim, já se tornou um hábito, eu vou realmente mudando e vou vendo ali o que é mais viável para mim para estar introduzindo. Minha opinião, né? Se a gente muda aí radicalmente, dá certo. De chave, dá certo. Mas, de maneira geral, não, é mais difícil, né? Então, procurar um profissional que atue especificamente nessa área, que seja compreensível, entenda de comportamento, para conseguir entender. A gente teve uma das palestras aqui, que a gente está tendo a Semana Nacional da Saúde, aqui na Estácio, e uma das nossas professoras do curso pediram para dar 3 conselhos. Ela deu comer até se estar saciado e não muito cheio, né? Com a sensação de plenitude gástrica, a gente diz. Então, 80% da minha fome, abati aquilo dali, tô bem. Satisfeito. Tá satisfeito. Ingestão hídrica, né? Então, tomar ali uma quantidade bacana de água por dia e trabalhar bastante com as hortaliças, trazer mais o natural para a rotina, né? Então, comer uma salada, comer uma fruta. São as 3 dicas aí que ela trouxe para esse público adulto. E realmente é bem interessante. Principalmente isso de comer só até estar saciado, né? É muito difícil a gente ter esse controle, bem difícil mesmo. Eu acredito que seja um dos problemas aí são as dietas milagrosas, né? Exato. Porque o que as pessoas acabam querendo é um resultado muito rápido, então basicamente o segredo é manter uma alimentação constante ali e leve, né? E o que você acha um pouco sobre essas dietas que dizem ser milagrosas? Existe alguma que realmente funciona? Como, por exemplo, a de ficar 12 horas sem comer? Jejum intermitente. Jejum intermitente. Existem várias outras, com certeza. E o que você acha um pouco sobre isso? Não, dieta milagrosa não existe, né? O que acontece é que as pessoas precisam muito de muletas. Então, eu quero um suplemento novo, eu quero um chá detox, e isso vai fazer com que eu emagreça. Não existe outra coisa para o emagrecimento, falando aqui do emagrecimento, né, do que déficit calórico. Sim. Então, se tu tem um gasto energético ali de 3.000 calorias, para tu emagrecer, obviamente, tem que se comer pelo menos umas 2.500. Sim. Não faz sentido tu comer a mesma coisa ou mais. Então, é o cálculo simples que o nutricionista faz. Esse é o primeiro ponto. Não existe como emagrecer sem déficit calórico. Então, um chá entrando na rotina, um suplemento não vai adiantar se tu manter a mesma... O jejum intermitente, ele tem bastante evidência científica, né? Eu já apliquei ele por um tempo para mim na minha rotina e para mim faz sentido, para mim gerou ali realmente alguns benefícios acima de 12 horas. Para algum paciente que você já teve, ele gerou algum... Já para diversas colegas que trabalham com isso, quando eu tive o meu tempo ali de adulto, sim. O que a gente tem que tomar cuidado são com pacientes diabéticos, se a gente vai aplicar isso para uma pessoa que realmente tem um apego muito grande com o café da manhã, a gente faz esse jejum durante a de manhã, não faz muito sentido para ela. O que a pessoa come antes desse jejum e depois dele também impacta, né? Não adianta comer um McDonald's depois de estar 16 horas em jejum, né? Sim. Mas aí por questões bioquímicas, né, como a pessoa ela entra no processo de cetogênese, isso acaba realmente provocando emagrecimento, fora outros benefícios. Mas não funciona para todo mundo, inclusive não funciona para a maioria. Né? Então realmente tem que testar, tem que procurar um profissional e ver o que é viável ou não. E aí existem várias outras dietas, né? Uma questão também que acho que surgiu recentemente é o remédio do Ozempic, né? Ozempic. Pelo que eu estava lendo, ele não tem um estudo a longo prazo sobre se ele é realmente eficaz e se isso pode gerar algum malefício no futuro, né? Rebote, né? Que é o que eles estão até trazendo bastante da Ozempic Face, se não me engano, eles chamam, que como acaba realmente perdendo bastante gordura, o rosto das pessoas que estão fazendo fica mais magro, mais flácido, e não se sabe qual é o boom que isso pode fazer. O Ozempic é um medicamento utilizado para pacientes diabéticos, né? Então, quando a gente fala de diabetes, tem um órgão muito específico que é o pâncreas. Então, o que a gente está fazendo no pâncreas dessas pessoas que são saudáveis, que não precisam dessa medicação, que fora que as pessoas que são diabéticas estão indo comprar e tá ficando em falta. Sim. O que é um grande problema, né? Aí realmente fica a critério do profissional que vai aplicar, do endócrino ali, né? Mas realmente eu sou contra. Acho que não vale a pena, né? Sem uma coerência, sem uma indicação médica, questão de risco. E pâncreas é um dos órgãos mais complexos para a gente ter uma alteração. Tanto é que o câncer pancreático, né, é um dos mais agressivos que tem. Sim. Existe também uma doença que é descoberta na infância, que é a fibrose cística, que atua diretamente no pâncreas, que também é bem complicada para o indivíduo, a expectativa de vida dele, assim, né? A questão do álcool, ela atrapalha muito para a pessoa que está tentando emagrecer e está tentando ter uma vida mais saudável. Como que a pessoa pode
equilibrar uma pessoa que gosta de tomar ali essa cervejinha, seja no final de semana, em alguma festa, porque eu acredito que a maioria dos brasileiros tem esse hábito de beber uma cerveja no final de semana, só que pelo que acredito que a maioria sabe, isso atrapalha bastante, né? Atrapalha bastante, bem calórico, né? Como que a pessoa consegue ter uma vida saudável e continuar ingerindo bebida alcoólica? A professora Gabriela, que foi quem falou na Semana da Saúde, ela falou exatamente sobre isso, evitar o álcool. Mas com certeza dá para colocar na rotina e adaptar, né? Fazer boas escolhas ali dentro dos destilados. Fala-se hoje muito do gin, que ele é bem menos calórico do que a vodka. As cervejas acabam realmente sendo um pouco mais calóricas, apesar de a gente ter algumas outras opções aí no mercado. Vinho, espumante também é uma opção bacana. Sim. Na verdade, acho que independente do que for tomar, realmente a quantidade, o excesso e como é que eu tô comportamento antes e depois, né? Então a gente sempre fala, ok, hoje é uma sexta-feira, eu tenho um aniversário, vou ali extrapolar, mas no dia seguinte acorda, faz teu café da manhã normal e vida que segue. O que acontece é que a pessoa pensa, bom, sexta-feira à noite já foi, agora só volta segunda. E aí para de tomar água, não come uma fruta. Então acho que isso que impacta mais, né? Porque além da parte agressiva pro corpo, tem a parte calórica, né? Sim. Falando aqui de calorias, realmente impacta bastante. Perguntando para uma profissional, você falou da questão da obesidade infantil, que hoje ela está parecida com a dos Estados Unidos. Hoje em dia, existem alguns estudos que comprovam que a população brasileira ela está mais acima do peso, ou a gente segue igual alguns anos anteriores, ou a gente está decaindo? Como é que... Hoje realmente tem uma busca maior já pelo brasileiro, na verdade pelo mundo inteiro, de uma alimentação, de uma rotina, saúde mental, tudo mais saudável, né? Mas há muito tempo atrás, a gente passou por um período de transição nutricional, a gente chama na história da nutrição, né? Que é onde as pessoas elas iam a óbito por outras questões, né? Mas que tinha-se muita magreza. Hoje o quadro já inverteu, né? Então a gente passou por essa transição e o nosso maior problema é sobrepeso e obesidade. Sim. Uma das primeiras pesquisas que eu fiz, que foi em 2013 mais ou menos, a gente fez um comparativo da prevalência de sobrepeso e obesidade em escolas privadas e escolas públicas. E, curiosamente, a maior prevalência de sobrepeso e obesidade foi em escola privada. Nossa! Né? Então, e ficou pensando por quê, né? Por que aconteceu isso? Então, acesse muitas vezes alguns fast foods, alguma alimentação inadequada. Nas escolas públicas tinha-se obrigatoriedade, tem-se, né, de um nutricionista, onde na escola privada depende do caso. O acesso a meio de transporte, que nas privadas é quase que unânime, muitas vezes na escola pública já não tanto assim. Então, traz ainda muito a questão da classe social alta associada com sobrepeso e obesidade, né? Que legal, não fazia ideia disso. Foi uma surpresa a resposta mesmo. A questão da alimentação, eu acredito que tenha muito a ver isso, mas com a alimentação, ela pode ajudar uma pessoa a ser mais saudável mentalmente, uma pessoa que ela tem um caso início de depressão ou depressão, e ela começa a se alimentar melhor, isso pode ajudar ela a sair desse... Com certeza, a gente tem até algumas vitaminas, uma específica que é a vitamina D, que é totalmente associado com esses quadros de depressão, né? Até porque em alguns momentos ela é até considerada um hormônio já, né, para o público da medicina. Mas ela é uma das vitaminas principais que trabalha ali na parte contra essas doenças depressivas. Fora isso, a gente tem outros nutrientes, como, por exemplo, o triptofano, que também atua diretamente na produção de hormônios que nos dão prazer, nos dão felicidade. Então, com certeza, a alimentação é totalmente envolvida, sim. E foi aí que começou a surgir a nutrição comportamental, que hoje ela é o que é hoje. Fora que a gente se sente mais leve, mais disposto, nutriente, né? Pois acaba dando pro seu corpo a vitamina que ele precisa, né? Exatamente. Isso combinado talvez com uma atividade física, a pessoa ela acaba saindo de um quadro que está bem pesado. Melhora muito, com certeza. Queria agradecer de novo a sua presença aqui para conversar um pouquinho com a gente. Gostaria de dar algum recado? Agradecer aí o convite, né? Lembrar que a gente tem sempre eventos aqui na Estácio que favorecem aí o conhecimento geral. Se vocês estão em dúvida, de repente, migrar de um curso para outro, a gente tem os eventos que favorecem isso. Dizer que estou à disposição e para dar uma pesquisada aqui no curso de nutrição que vale a pena. Fechou. Mais uma vez, obrado por ter aceitado o convite de conversar aqui comigo. E é isso. Valeu. Tá bom, obrigada. Estácio Cast. O Estácio Cast é um oferecimento do curso de jornalismo da Estácio, disciplina de planejamento de cobertura jornalística, ministrada pelo professor Antônio Ricardo Russo, coordenadora do curso, professora Regina Zandomênico, edição e sonoplastia Márcio Goebel,
acadêmicos Leonardo Apolinário, Franciele Aquino e Arthur Schillichin.